Buenas tardes, buenas tardes. Vamos conversar sobre como se contrata um defensor particular. Eu acredito que todas as pessoas de sociedade comuns, brasileirinhos comuns como eu, contratam advogados da mesma maneira. Ou tem um advogado que já trabalha para sua empresa, ou como eu, na data lá de antigamente, quando entramos com um advogado porque o Estado estava querendo amputar crimes de estrupiadores para os pais e não para os estrupiadores. Aí fomos contratar uma advogada. Como que a gente faz para contratar uma advogada? A gente fala com os amigos, fala com o seu José, pede para ele diz, minha querida, tem a fulana que trabalha lá na loja dos pais dela, estudou direito, agora é a advogada. Uma pessoa idônea, tal, vai trabalhar para você. E lá a gente contratou a dita advogada que desistiu até do cargo. Mas não foi porque eu lhe ameacei, porque eu chamei ela de conluio com o juiz Jefferson Osvaldo Vieira, ou porque eu chamei ela de conluio com Alexandre Argenta. Foi porque ela não suportou a náusea de viver tudo o que ela viveu comigo, olhando olho no olho, depois do câncer dela, com bebezinha pequena no escritório, e vendo a capacidade do juiz brasileiro, detrator da lei e da ordem, fazer todo aquele conluio deplorável contra a família, contra a criança e contra a lei legítima do país. Vamos sair deste caso, Concórdia, naqueles anos, o caso do bebezinho, a advogada. Vamos vir para esta advogada, que eu não tenho nenhuma parcimônia, não contratei. Recebi o papel que está na minha pastinha dos meus filhos. Mamãe, assina, porque eles querem mandar nós para um abrigo. Depois vocês não podem mais pegar. A advogada ainda usou isso contra o Sérgio? E ainda está querendo dizer que fez uma ótima defesa e que ela não é canalha? Pegou o dinheiro sabendo da doença do Renato. Cobrou certinho, dava o dia, estava prontinha para fazer a ligação e pegar a prestação durante os 6 meses de parcelamento da causa. Mas, né? Passou todas as informações que tinha que passar, fez seu trabalho, conseguiu que a investigação fosse aberta ao menos para identificar os canalhas deploráveis, vizinhos, locais, que invadiram nossa casa, nossos portões, arrebentaram nossa casa, mentiram para a polícia 4 vezes. 4 vezes mentiram para a polícia. E nós identificamos cara mediante vídeos na internet, mediante vídeos da gangue, mediante tudo que já oferecemos para aquela delegacia. Mas o que me interessa na história? Coelhinha da advogada, a coelhinha está se sentindo ameaçada. Porque eu disse que estamos dispostos a derramar sangue para proteger os nossos filhos. Imagina o que essa advogada anda fazendo. Se eu mando um áudio desse para ela, sou obrigada a mandar para o nosso amigo em comum para que ele revise o meu áudio e procure onde está a ameaça. Se eu disse que vou mandar ela para mandar tudo para a juíza da criança,
que se juíza da criança não tivesse culhões, eu me entenderia pessoalmente com ela, como vou me entender pessoalmente com Jefferson Oswaldo Vieira ao longo da vida. Mas veja bem, as pessoas vivem um conluio tão grande, vivem uma porcaria tão grande, vivem uma mentira tão grande com as leis, que eles se sentiram ameaçados mediante isso. Mas então, está trabalhando advogada para mim, para a mãe das crianças ou para o Estado? Sua canalha! Mediante a investigação ser aberta, eu deveria estar feliz com a senhora, mas não é a senhora em fuga, se negando a me dar um processo de capa a capa. Já passaram os 3 dias que eu te dei, que poderia sair da causa, se quisesse. Eres livre, eres livre, eres livre. Foi livre para pegar a causa. O Renato disse que tu vai ter que devolver metade do dinheiro dele, ou aguentar até o final. O final já aconteceu, senhora. Eu que digo o final. Eu digo o final. O final que Mônica diz é o compromisso dela com as crianças, com a família e com o Estado. Se ela fez compromisso com os bandidos, senhora advogada, senhor promotor público, senhores desembargadores, senhor governador do Estado, aí é problema de vocês. Se vocês são um conluio de sequestro para tirar a criança do país, aí é problema de vocês se vocês vão seguir com essa merda. Essa merda já acabou. Quando abre a investigação na delegacia, 10ª delegacia, para identificar os canalhas que fizeram tudo isso contra a nossa família, atos de ostracismo, atos de corrupção dentro do fórum universitário e todas essas coisas, senhora advogada, e eu ainda não botei seu nome nas redes, porque eu sou ética demais, ética suficiente, para não querer a mesma perseguição que tem sobre o pai de família, tá? Feita pelo conluio deplorável da saúde pública, que leva vidas de crianças inocentes para o buraco, que leva vidas de pacientes mal diagnosticados e maltratados, todos vão para o buraco, para o derivado de órgãos, enquanto que o interesse não é salvar as pessoas, nem proteger as pessoas, nem cuidar das pessoas. Eu não estou aqui para chamar a senhora de fraquinha. Fosses é muito macha, muito mulher. Contratasse a causa, não tivesse medo de pegar o dinheiro, pegar a causa, fez seu trabalho. Eu não disse que era seu sangue que ia rolar, minha querida. Mas se você entendeu isso, é porque estás pecando, porque estás aprontando. Se estás trabalhando certinho pelas crianças, um bom trabalho, não precisa defesa, senhora. Ele se defende sozinho, já expliquei o motivo que não compareci nas suas dependências. Mas vou comparecer aí, pegar todas as páginas do processo. E ai de você de me negar. Tenho todos os recibos que essa família te pagou com dinheiro suado do paciente. E você vai me dar o capa a capa desse processo? Único, exclusivo, para mim fazer minha própria investigação e meter nas redes o nome de todos os canalhas, funcionários públicos deploráveis, capazes de se meter numa onda dessa, de umas putinha maconheira, maledetas, que só prestam para manter drogas circulantes, conluios de craquentos e muitas outras porcarias, abusadoras da infância e da juventude.
com as porcaria tóxica, incluindo obrigatoriedade de escolas que já estão mais corrompidas do que se pode imaginar. Igual lhe falei, senhora, como que são os garçons deste lugar, ao menos aquele garçom que eu lhe falei, mais de 15 vídeos em áudios e não tem uma ameaça. Nada para ninguém, a não ser que eu vou encará-los de frente um por um. Ali não são ameaças, senhores. São a força da mãe Meg, mostrando que eu encaro vocês de frente, seus canalhas deploráveis, que uma vez fizeram uso do Estado para conluio político deplorável contra o bebê, que não teve justiça e vocês não vão reproduzir a limpeza dos seus traseiros usando adolescente, usando a criança e contra os pais como vocês sempre fizeram. Eu avisei. Como é que diz o Diego Tibes? Não queremos que a senhora tenha nenhum remorso, achamos que está com não, ele não quis dizer, ele disse, tá lá no vídeo, depois eu vou publicar o vídeo do meu depoimento, da identificação dos caras, que a senhora tem uma revolta, senhor Diego, indignação, impagável a indenização que vocês devem para mim, é indignação o nome do jogo, não é raiva da delegacia, não é remorso, não é nada disso. Como tratamos a injustiça? Encarando-a de frente. Se cada brasileiro, cada político, cada um começar a encarar de frente as injustiças, eu quero ver até onde que o judiciário lambão vai. No máximo até na esquina. Que o Reni Batista Neto deu com os burros na água. Tá aqui, seu canalha deplorável. Me condenar numa ação orquestrada onde eu sou a verdadeira vítima. Que para dizer pro Renato não ir lá, levar porrada de professora aposentada, bandida, desgraçada e macho tóxico, fui eu. Pra rua dar uma chinelada. Numa vadia politiqueira. E lá estava ela, com o macho tóxico atrás do muro, como os vizinhos podem comprovar. O vídeo pode comprovar. Só quem não pode comprovar é o juiz canalha da universidade, que me condenou, sequestrou meu direito à defesa, sequestrou o meu réu primário, usando advogados contratados por ele e por essa vadia, que nunca falou comigo, porque eu sou minha própria advogada e não contrato ninguém. A própria advogada que desistiu da ordem, de tudo, foi a única que eu contratei. E mais nada para estar passando por isso. E vem todo dia, vinha, né? Antes das férias da justiça, cada dia uma oficial de justiça diferente, trios, parada dura de oficiais de justiça para dizer que eu tinha que buscar minha pena alternativa. Aqui, ó, pegar pena alternativa, seus canalha! Quantos meses eu estou fechada? Quantos meses e anos eu estou cuidando do paciente que vocês não têm capacidade de dar assistência? Para você estar falando de educação? Para você estar falando de saúde? Para você estar querendo ainda aplicar uma pena alternativa em mim quando 7 encapuzados sequer foram perseguidos pela polícia enquanto eu era levada presa, dormi numa delegacia. Por causa do ostracismo, por causa de vagabundas
politiqueiras que não metem na parede a bandeira do seu país, não. É a bandeira internacional. É a bandeira do partido. Mas não tem um monte de gente querendo aí, de qualquer maneira, pegar e liquidar a mãe de família. É só o pai que eles querem liquidar para não ter o paciente curado. Quais são as intenções das pessoas desse rol de testemunhas contra a família? E ninguém para dizer nada. E nem tá que nem o caso dos autistas. Ninguém para fazer a pergunta que não quer calar de onde vem essa porcaria com as crianças. Mas parece que nada é suficiente quando se está lidando com um grupo de terrorista infiltrado dentro do Estado, coagindo pessoas, quando a tonteria é implantada na cabeça. Será que em nenhum momento da causa a senhora se pensou que a verdade se defende sozinha? Eu espero que sim, senhora. Como uma boa amiga do meu amigo, um homem que eu admiro como homem, como amigo homem, porque ele ligou para você. Ele ligou. O que está acontecendo? Qual foi a presepada? Os áudios estão lá com ele para segunda opinião. Como vocês revertem a informação igual o delegado canalha fez na televisão junto com as putinhas maconheiras e débeis mentais, indo lá falar contra a família? Eu disse no áudio, ninguém toca nas minhas crianças. Vocês têm trabalho que chega para investigar a escola, investigar a família de drogadinho oportunista, corrupção de menores. Já falei que nenhum desses restaurantes tem condição moral para botar qualquer menor aprendiz vender cachaça, droguinha, disfarçado aí de restaurante bonzinho. Eu tudo que falo assumo mediante a lei. Por isso que falo os vídeos que foram tirados, que o YouTube censurou, que eu boto o título da política do amor, eles tiram. Mas eu salvei os vídeos, o que tem lá. Conteúdos importantes, relacionado à causa e à perseguição eminente. Senhora advogada, nem seu primeiro nome eu consigo dizer neste momento, porque eu nenhum momento senti nada de negativo quanto a senhora, senão eu não permitiria o Renato lhe contratar. Veja bem, senhora, jamais, se eu sentisse qualquer problema com a sua folha, com o seu papel, com o seu contrato, eu jamais permitiria ele de dar toda essa dinheirama para você, sendo que nós gastamos muito dinheiro para fazer a suplementação dele. Consegui matar o pernilongo. Consegui. Pra ver, eu estava tentando aqui. Agora eu consegui derrubar ele. Nós estamos gastando dinheiro com isso, senhora. Até o momento de contratação da dita advogada foi boa vontade da família em ajudar a delegacia e a Justiça da Infância chegar às conclusões que a família tem razão em tudo. Qualquer pai em sã consciência vendo a malévola sociedade tentando tirar o teu adolescente de dentro da tua casa para festinha e corrupção, atacando nas redes sociais da família, atacando a imagem da mãe, desqualificando a mãe e desqualificando o pai mediante a sociedade, vários conluio políticos se enfiando em restaurante para ficar tirando imagem das crianças lá com o pai, no bote que é nosso
Shangri-La e eles usando isso para falar de trabalho infantil. Uns vagabundos, umas vagabundas que não sabem nem o que estão falando. A única coisa que essas pessoas não têm é autoridade sobre os nossos filhos. É um bando de vagabundo. Vão achar o que fazer, vão plantar repolho na Duna das Conceição. Mas, dado o momento, a senhora preferiu correr. A senhora tem que ter medo de bandido, senhora advogada. Não de nós. A senhora tem que ter medo de capuzados. Isso sim, a senhora deve se proteger de capuzados. Por isso que eu não dou seu nome aqui. Porque sou sua amiga. Se eu quisesse o seu mal, senhora, eu boto seu nome aqui. Imagina toda a classe da Anaílde, do Célio, da Vitória, do namorado da Vitória, drogadinho oportunista, perturbando a senhora. Porque eles perturbam. Os e-mails dos caras que invadiram meus canais, um deles é Ezequiel Terrorista. Só para a senhora ter uma ideia com o que estamos lidando. E entender que a família está lhe protegendo. Como mulher, como ser humano, como profissional qualificada que eres pela OAB, pelos seus estudos. E quando eu falo que as verdadeiras soluções vêm do meu advogado analfabeto, é porque ele é super importante para me ajudar a chegar nas conclusões que temos chegado, para entregar tudo prontinho para a senhora. Nós, em meio-dia, eu e o Renato lhe entregamos a ordem dos fatores que não alteram o produto. Naquela ordem, qualquer juiz imbecil, vendo o material, vai saber que foi um ato orquestrado e político. Político do partido. E ainda quiseram se passar por amigas do Jorginho. Aqui estão os e-mails. Todos os e-mails, bons e maus, dos ataques, que serão entregues para investigação, e eu espero que eles tenham acompanhado isso nos 6 meses, bem de pertinho, e que não tenha necessidade de rever esses CPFs. Que todos esses CPFs já estejam na mira da justiça, porque são desafetos, são pessoas que perseguem nossos filhos, que têm por objetivo, segundo o comentário bem ostracista do canalha que diz: vocês vão sair da ilha. Ele afirma que nós vamos sair da ilha. Por que é que nós temos que sair da ilha? A ilha é a capital do meu estado. A ilha não é uma dominação da Drogadilândia e muito menos de drogados desse desnível que tentaram fazer o homem trabalhador, pai de família, passar por um vagabundo encostado por doença crônica, como a vida inteira essas vagabundas encostadas por doença mental. E outras ajudas do Estado sempre fizeram para perseguir-nos. Eu não ganho ajuda do Estado para cuidar do Renato, não ganho ajuda para cobrarem nada sobre os meus filhos. Eu sou autônoma, há mais de 5 anos autônoma, e não quero saber de nenhum assistente social, nenhum policial politiqueiro miserável, desgraçado, fazendo conluio com as piores fofoqueiras de Santa Catarina. São imparáveis na ilha de Florianópolis. Mesmo sobre a lei Stalking, não param de atacar minha família. Isso tem que ficar claro, senhora, que a partir do momento que eu expor a senhora, elas vão lhe perseguir. Aí a senhora vai ver o inferno e vai preferir ter me dado todos os capa a capa de processo para eu não colocar o seu nome aqui. A senhora vai preferir ter sido um agente 007 da família. A senhora vai preferir do que cair na mira dessas politiqueiras.
Elas são tão bandidas, tão bandidas, tão bandidas, que quando o Renato saía com as crianças, elas iam lá perto da lanchinha, só para ter certeza que eles estavam saindo, sabe? Para daí começar a trilheira. O que é a trilheira? A trilheira era a gente encher o meu saco com história sem fundamento na porta de casa. Até eu começar os vídeos. Até eu começar os vídeos e desmascarar essas psicopatas. Depois, elas disseram que os vídeos que era o problema. Que todas as ações terroríficas que elas fizeram do plano terrorista do sequestro planejado das crianças eram por causa dos meus vídeos. Quando, na verdade, senhores, autoridades de Floripa, e você também, senhora advogada, isso nunca foi por causa dos meus vídeos. Isto foi porque eu as desmascarei, uma por uma das psicopatas nas redes sociais. E elas não gostaram. Todas as psicopatas gostam é de viver aquela coisa do escondidinho. Elas gostam de fazer, mas não gostam de falar. Elas gostam de perseguir, mas não gostam de assumir. Vou repetir, senhora. Sinta-se muito protegida por mim. Sinta-se protegida pelas minhas redes sociais. Minhas redes sociais são para colocar o nome de bandidos aqui. E provavelmente, mesmo que a senhora não me entregue o capa a capa, eu vou tomar minhas providências com a senhora cara a crachá. E não vou lhe expor nas redes causando um infortúnio na sua vida. Essas redes são para expor bandidas, ladras, a não ser que a senhora se enquadre nesse calibre de pessoas. Ladras que roubam madeira dos outros, roubam o sossego dos outros, roubam o direito de um ser humano comum se curar de uma doença incurável, roubam o direito de crianças naturais viver em segurança na sua própria casa. É para isso que servem as minhas redes sociais. Para botar tudo isso a pratos limpos, para colaborar com uma investigação que deveria ter sido aberta lá no início, mas por causa de vadias políticas desgraçadas que iam dizer: não, ela está em conluio. Porque tudo que elas fazem é igual a Nailde falou na televisão. Tudo que ela disse lá é o que ela promove no lugar. Assedia o meu filho. Assedia ele e o irmão. Quando eles estão fazendo a arte deles. Negligencia eles pegar um bambu no bambuzal que não é seu, Nailde, não é seu, não é seu. Igual a água, não é sua, não é sua. A linha de água que desce da montanha não é sua. E você tirou a água da família. O conselho tutelar é tão imprestável que só presta para fazer conluio com vadias deploráveis. Porque a caixa de água continua embaixo do poste e não foram capazes de entender e restaurar o que é básico para a família. A justiça trabalha para os bandidos. Trabalha em favor dos bandidos. E só vai terminar essa causa quando entender que, se não parar, eu terei força de continuar os denunciando como os bandidos. Porque se a justiça não é parte da solução da família, ela é parte do problema contra a família. Aí que tu se encaixa, Mônica. Seja por bem ou por mal, nós vamos se entender. Essa é a tua realidade, não existe outra. A perseguição política foi orquestrada de dentro das instituições quando aceitaram que vadias, sem credibilidade nenhuma, que jogaram a sua moral numa valeta, fizessem toda essa porcaria durante meses, durante anos contra a família, formando uma quadrilha do boletim de ocorrência. Como eu denunciei e sustento
Eu sustento, mediante investigação, que Jonas Maconha é da quadrilha do boletim de ocorrência, ele e o filho dele, que Rosângela Máximo e Yuri Máximo são da quadrilha do boletim de ocorrência, que Elisete, Maria Marques e Fernando Flores são da quadrilha do boletim de ocorrência, que Nailde e Crespo e o filho são da quadrilha do boletim de ocorrência, independente de eles serem dos capuzados ou não, eles são da quadrilha do boletim de ocorrência. Foi para isso que te contratamos, senhora advogada, para dar fé ao que estamos falando nas redes, através de um bom trabalho. Tem médicos e médicos, uns com CRM, outros sem CRM. Advogados e advogadas, umas com OAB e outras sem. Então, já que a senhora tem OAB, já que a senhora tem seus registros, seus estudos, seu escritório, tem enfrentado uma série de problemas, vamos considerar que a senhora não está acostumada com mulheres do meu calibre, que enfrentam as coisas de frente, desta maneira, e que agora já passou. E tome a sua posição, porque o seu caso é bem delicado. E por um momento já posso considerar a senhora parte do problema e eu sou parte da solução. Não esqueça que todas as pessoas que são parte do problema vão se ver comigo. E não é arrancar meus cabelos, igual fez a inconsequente da ingrata da Nailde, que explorou o Renato 2 anos. 2 anos para fazer água para a putinha maconheira descer do morro. Se fingindo de dona de poço, de dona de fonte, de dona de tudo. Não seja desse calibre. Não seja desse calibre. Em respeito aos nossos amigos, em respeito aos nossos filhos, em respeito à Justiça de Santa Catarina, nós consideramos isso um caso encerrado. Continuaremos cuidando como sempre cuidamos dos nossos filhos e oferecendo resultados contundentes e fortes para a sociedade, enquanto que os bandidos devem estar na mira da investigação, na mira da justiça. Tanto a quadrilha do boletim de ocorrência quanto a quadrilha que eles botaram aqui para resgatar celular. Pretexto, puro pretexto, para repetir aqui o que fizeram na casa do Léo e da Vitória e do cachorro. Mas não tiveram culhões. Isso não quer dizer que está resolvido. Beijinho, beijinho, pau, pau. E as autoridades imediatamente fazer a verdadeira proteção da criança e do adolescente, que é proteger a família que está aqui, na sua casa. E não proteger bandido, drogadinho oportunista, putinha maconheira, professora craquenta.